Rodrigo, obrigado por estar falando com a gente. Bem-vindo a Curitiba. Olha, vir para Curitiba é sempre uma experiência muito bacana. O pessoal aqui é super acolhedor, os eventos são sensacionais. Eu não sei, acho que tem um gostinho de 25 anos e assim, muita gente veio, né? Então muito legal o evento. Então é sempre uma satisfação vir para Curitiba, sempre. Você já veio no evento? Ano passado você estava aqui também? Sim, foi maravilhoso também. Foi lá no Hype, né? Foi muito bacana também. E vem cá, hoje você veio para ensinar o pessoal aí a técnica de sabres? É porque a gente sempre escuta o pessoal falando assim, eu não vou fazer porque eu sou meio descoordenado, eu não consigo. Eu penso, né, no seguinte princípio, acho que todo mundo pode, se souber os movimentos da maneira correta. Se alguém passar quais são os movimentos e como realizar, né, aqueles movimentos da maneira correta. Então todo mundo consegue, todo mundo sai fazendo alguma coisa. Então esse é o principal objetivo. Não é mostrar movimentos complexos, porque é muito rápido, né? Isso leva semanas, anos, né, de treinamento. Mas pelo menos sair fazendo alguma coisa, sair sabendo fazer uma defesa, um ataque. Esse é o principal. Movimentos básicos. E você falou das espadas, né? Vários níveis de preços, na verdade. Tem a de 500 e tem a de 5 mil. Precisa ser de 5 mil? Pode ser de 500? Depende. Tudo depende do bolso de cada um e do para que vai usar o sabre. Eu quero ser o cosplay do Kylo Ren. Aí tem que ser o sabre igual do Kylo Ren, que custa lá 3, 4 mil reais, né? É uma réplica, então as réplicas são mais caras. Mas, por exemplo, eu quero brincar de fazer uns combates de sabre de luz, né? Esses sabres eles são muito detalhados e muito detalhe no sabre acaba machucando a mão. Então, às vezes, um sabre mais simples, um sabre mais barato, ele resolve o teu problema para você fazer uns movimentos legais. Esse é um dos mais simples, não? Esse aqui é um dos mais simples, ele não é o mais básico, né? Mas ele não tem muito detalhe, então ele não machuca a mão, ele facilita os movimentos. Então é um sabre básico, que todo mundo, acessível, né, que todo mundo pode fazer os movimentos e não precisa ser aquele caríssimo, né? Existem os NeoPixel, que tem efeitos muito bonitos, né? Eles são muito legais para cosplay, para fazer eventos, né? Mas eu não colocaria, lógico, tem vídeos do cara quebrando madeira, cara quebrando concreto. Você pode fazer isso com o NeoPixel, só que a durabilidade dele diminui. Porque o problema não é a lâmina. O problema é a parte eletrônica que fica dentro da lâmina. O RGB, os LEDs estão aqui na empunhadura, no hilt do sabre. Então o que acontece? O LED não sofre impacto, porque o impacto é todo aqui. Agora o RGB, o NeoPixel, como os LEDs estão aqui e ele tem uma parte eletrônica aqui, inclusive de contato, você vai batendo e você vai deteriorando aquele contato, aqueles LEDs. E outra coisa, se você danifica um LED daquele, você tem uma falha e acabou a lâmina. né? Então eu tenho 7 sabres, tenho 2 NeoPixel e todos os outros são RGB. Então a gente sabe que assim, o policarbonato ele é virtualmente indestrutível, mas ele é um material que é utilizado nas lentes esportivas, nas lentes dos óculos. Então se cair no chão não vai quebrar, mas deixa cair 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho lâminas que têm 16 anos, batendo forte. Uma hora ela vai quebrar? Vai, mas tem 16 anos. Agora imagina uma parte eletrônica batendo durante 16 anos. É um carro, igual um carro. Sim, claro. Ele sofre impacto, ele não vai quebrar na primeira curva. Ele vai ao longo do tempo, você cai no buraco, todo dia cai no mesmo buraco, ele vai criando danos que ele vai acumulando, né? Você faz cosplay do Kylo Ren. Você Não. faz outros cosplays? Eu já tive 5 sabres do Kylo diferentes. Eu já tive o da Disney, do parque, o da Hasbro, aquele Elite. O primeiro da Hasbro, que é aquele que nem desmontava, quando saiu o filme, o primeiro filme. E aí eu fui trocando. E aí eu fiz um de combate. Eu fiz o primeiro sabre do Kylo brasileiro. Então no Force Friday, antes de lançar o filme, eu já tinha feito um sabre em impressão 3D, que era os primórdios da impressão 3D, era 2015. Então eu já fui no evento com o sabre do Kylo. E eu não tinha um cosplay ainda. Então eu tive várias versões, e hoje eu tenho o sabre definitivo, que é um NeoPixel, e tem que ser NeoPixel, porque ele tem que ter aquele efeito de chama.
e de ser instável. E o RGB tem esse efeito? Tem, mas o pixel fica muito mais bonito. E vem cá, tem que ser fiel mesmo? É uma coisa que é um cuidado. É o parafuso, é a cor. É assim, não é fantasia. Porque assim, tem cara que gosta de fazer do zero tudo. Eu não manjo de costura, mas eu vou atrás de uma pessoa de confiança, que é a Ângela, faz os trajes para mim, eu passo todas as coordenadas para ela, que é a parte que eu entendo. Isso aqui eu quero esse detalhe e tal. Que é uma importância do cosplay saber também o que ele precisa no traje. Então, para ficar o mais perfeito possível. Eu passei por 3 versões diferentes do meu carro e ainda não estou satisfeito. A gente nunca tá. Não, né? Nunca. Falar em nunca tá, você é colecionador, eu sei que você tem muita coisa. Mas muito, do mais antigo ao mais novo. E eu não sonhei com isso. Eu vi nesse negócio que eu falei, te vi em alguns canais ali do Figuraça, em algum lugar. Você tem a sala dos teus colecionáveis e é climatizado. É mesmo? Por quê? Me conta isso aí. Iluminação, o que é? Porque o que acontece? São peças que foram difíceis de ser encontradas. Eu tenho um pedaço da Estrela da Morte, original. Aqui estava lá. Eu tenho um pedaço da Estrela da Morte, um pedaço do Dragon Crate, que estava no deserto lá no episódio 4. Então eu tenho storyboard, que é uma loja... que é uma das maiores lojas de leilões, né, de itens de memorabilia de cinema, que é a Prop Store. Então são leilões que a gente participa e compra esses itens, que são coisas que eu queria alguma coisa que estivesse lá. Fez parte do filme, faz parte da história do filme. Então são peças únicas e, lógico, foram difíceis de você conseguir e elas se deterioram. Então a gente mora numa cidade que tem muita umidade, luz deteriora. Então a gente precisa tomar os cuidados. Eu tenho figuras de ação que elas... E assim, eu tenho controle de luminosidade, não são peças que ficam no sol. Eu tenho um Stormtrooper que os braços estão brancos e o tórax está amarelo. É o tipo de plástico diferente, é o tipo de mistura diferente. Porque assim, é igual pintura de carro. Eu vou fazer o vermelho do carro X. Você vai fazer a cor daqui um mês, alguma coisa, é diferente. Porque tem diferenças de tonalidade. Então você faz um lote de tinta um mês, no mês seguinte, por mais que você faça a mesma proporção, tem diferença. Então a mesma coisa acontece com os plásticos. Eu tenho uma figura que eu descobri essa semana, inclusive, que é uma figura autografada por Jalen Bullock, quando ele veio para o Brasil. Ficou guardada, o blister amarelou. Guardada intacta dentro de um Star Case. Então o que acontece? Nada é eterno, tudo tem que ter um cuidado e a gente ainda tem esses problemas dos materiais que se deterioram com o tempo. Então aquele cara que fala assim, eu tenho uma figura lacrada, às vezes a figura mofa dentro da caixa lacrada. O Falcon, lembra do Falcon? Pega Falcon lacrado aí com 50 anos, tá desmontado dentro da caixa. Bom, nem vou falar de Hot Toys, mas eu tenho um demolidor, eu tenho umas coisas assim que vem com roupa de couro, que eu olho lacrada, se eu tirar aquele negócio, vai desfazer tudo. Tem que ficar do jeito que tá. É igual quando o pessoal fala, encontrei uma múmia lá no Egito e tal, ela estava em condições intocáveis durante 4.000 anos, e quando você expõe a temperatura, ao oxigênio, ele criou um meio ambiente ali, que ficou selado durante milênios. De repente você abre aquilo, você tem contaminação, então tem todo um processo. As próprias estátuas lá chinesas, que são os guerreiros lá que eles encontraram embaixo, eles eram coloridos. Eles viram, né, quando eles descobriram, eles viram as estátuas coloridas. Quando eles começaram a escavar, o oxigênio tirou toda a cor. Então existe todo esse problema com relação ao ar, umidade. E não adianta, a gente tenta, mas é o que dá pra fazer. A gente tem que fazer alguma coisa, também não dá pra não fazer nada. Vamos pôr no sol lá que se deu. Exato. Então são coisas que a gente tem que ter um cuidado. E vem cá, Bassoli, Renan, conhece há muito tempo, antes da Iron? Antes da Iron, antes da Pise. Quando a Pise era um stand na JediCon de 2006, JediCon São Paulo 2006. Ou seja, é uma amizade de
Esse cara aqui é o consultor lá, viu? Aquele botãozinho do Darth Vader, aquela parte aqui correta do filme. Pintura da máscara do Darth Pintura da Vader. máscara. E eles ouvem você? Sim, com certeza. Porque são peças que passam por uma avaliação da Lucas, por uma aprovação da Lucas. Então, quanto mais ela tiver zerada em termos de detalhe, mais fácil elas passam. Então, e lógico, o fã, ele quer uma peça fiel. Quando a gente foi fazer o primeiro Vader, que foi o Vader de Rogue One, era um sonho que eu tinha. Todos os Vaders, cotoboquia, a máscara era totalmente negra. Eu falei, pô, a gente tem que fazer um Vader, um 10, com a máscara pintada da maneira correta. Porque a máscara do Vader não é 100% negra. Ela é mais gunmetal, que é um prateado, do que negra. Ninguém percebe isso. Mas é um detalhe que quem gosta... E aí você percebe que hoje todas as empresas fazem a pintura. Até a Hasbro tem figuras 3/4 com a pintura no rosto. A Iron hoje é uma referência internacional. Rodrigo, cara, obrigado, tá? Prazerzão te conhecer. Prazer te conhecer. Te vi nos vídeos ali, tudo, assim. Falei, pô, esse cara é legal pra ter um papo mesmo, né? Seja sempre muito bem-vindo, tanto na JediCon como em Curitiba. É sempre um prazer enorme, é um pessoal muito bacana, que a gente tem um carinho muito grande. Não foi fácil, porque eu cheguei e não cheguei ainda, porque eu vim direto do aeroporto. Aí um amigo de quase mais de uma década foi me buscar no aeroporto, a gente não se conhecia pessoalmente, foi me buscar, me trouxe até aqui, mas tudo uma baita correria, mas é sempre puxado, mas é sempre um prazer enorme estar aqui. Valeu.